Bom, pessoal, mês de novembro é o mês dos mortos, não é? Mês finados. Eu abri o Evangelho, caiu nessa parte. Então eu falei, é por aqui mesmo, né? Mês de novembro, logo no começo, no dia 2, comemoramos aí o finados, um dia dedicado aos desencarnados, aqueles que desencarnaram, nossos parentes, nossos conhecidos. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus, essa passagem é assim, ó: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Muita gente acha complicado, né? Como é que Jesus ia dizer para que o morto enterrasse o morto, né? Como é que o morto vai enterrar o morto? Mas Jesus, ele tem uma didática, uma sabedoria muito grande na forma dele passar para nós, usando as coisas aqui do mundo, nos falar das coisas da alma, das coisas do mundo espiritual. Então veja aí, ó. Ele disse a um outro que estava ali ouvindo ele: segui-me. E ele respondeu: Senhor, prometi-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então, quem são os mortos, não é? Somos todos nós estamos mortos. Nós estamos mortos para o entendimento da vida. A maioria de nós, esse rapaz aí que falou que estava preocupado em enterrar o pai dele, por isso não poderia seguir Jesus para passar a mensagem, né, como os apóstolos fizeram, simboliza que a pessoa está apegada às coisas do mundo. Estamos presos às coisas do mundo. A nossa vida consiste, na nossa forma de entender, a maioria de nós aqui no planeta Terra, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, a vida aqui resume no plano físico, no plano da matéria, no corpo, a preocupação da visão do Tomé. Tudo aquilo que eu vejo é o que para mim existe. Então nós nos apegamos ao mundo aqui, que na realidade esse mundo aqui é um mundo fantasia. Esse não é o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual, porque nós somos espírito, nós somos do plano espiritual. Nós passamos por essa dimensão para aprender, para desenvolver os nossos sentidos. E esse rapaz que estava preocupado em enterrar o pai, Jesus aproveita para dar a lição. Isso simboliza os nossos apegos. Nós passamos aqui 70, 80, 90 anos, até mais, apegado a estudar intelectualmente, né? Para quê? Para ganhar mais, ter um salário melhor, para ganhar bastante dinheiro, para ter fama, ter sucesso, ter poder, não é? É o que as pessoas correm atrás. A preocupação de ter uma casa, se puder, luxuosa, grande, carrões, viajar, fazer grandes festas, né? Quanto mais, melhor. É um poço sem fundo a nossa ambição. E não é pecado você ter as coisas, você trabalhar, você produzir. Isso faz parte do nosso progresso, da nossa vida. É você melhorar o seu intelecto, ganhar experiência, saber como administrar as coisas. Tudo faz parte da evolução do ser que somos nós. O que nós não podemos é ficar só apegado a essa parte. Nós passamos a vida aqui apegado a isso e não procuramos entender a essência da vida, que é o lado espiritual da coisa. Então, esse alerta, deixar os mortos, aqueles mortos que ainda não despertaram para a realidade espiritual. Quantos de nós ainda questionam, né? Será que existe vida após a morte? Ou desencarne, né? Porque morte não existe. Será que existe um céu, existe um inferno, um purgatório?
O que é que nós vamos fazer? O que é que se faz no mundo espiritual? Como é que vai ser a minha aparência depois de deixar esse corpo? Então, fica todo mundo, a maioria, né? Todo mundo não. A maioria fica perdido, não tem ainda esse entendimento da coisa. Nós que estudamos a doutrina dos espíritos, graças a Deus, isso aí nos ajuda muito. Isso é um farol que nos ilumina, trazendo o mundo espiritual para nós aqui, mostrando para a gente como é, como não é. E o apego que as pessoas ficam, por exemplo, com os que desencarnaram, prejudica muito os desencarnados. Quando você tem um sentimento bom para aquele que desencarnou, ele sente uma energia gostosa, uma paz, um envolvimento bom. Quando nós temos um pensamento de revolta, não aceitamos, ficamos aí depressivo, melancólico, naquela fixação que morreu, que acabou, e é difícil viver sem o filho, sem o marido, sem a mãe, sem o pai. Isso sofre a gente e também sofre eles que estão desencarnados, porque eles são atraídos para perto de nós quando nós assim pensamos. Nós o atraímos para perto da gente. A falta de entendimento, às vezes, em vez da gente ajudar quem a gente ama, a gente acaba prejudicando, né? Então, o conhecimento das verdades é muito importante para a nossa libertação. Tem uma passagem no Evangelho, né, que diz assim, Paulo diz lá em Éfeso, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Então, veja, né? Nós estamos adormecidos, nós precisamos despertar para essa realidade da alma. E aí nós vamos nos levantar, a partir do momento que a gente se desperta, a gente se levanta dentre os mortos. E o Cristo nos ilumina. Nós estamos aí preparados para entender a vida espiritual. Isso retrata a parábola do filho pródigo, né? Todos conhecemos a parábola do filho pródigo. Aquela parábola que o pai tinha 2 filhos, aí um deles chega e fala, pai, eu quero conhecer o mundo. Me dá aí a minha parte da herança, que eu vou sair pelo mundo aí, curtir a vida, conhecer o mundão aí. O pai, tá bom, filho. Aí, pega a sua parte da herança e vai embora. E o filho foi, se divertiu, conheceu o mundo, e chegou um ponto, ele gastou tudo que ele tinha. E aí ele ficou desprovido de matéria, né? Dos bens materiais. Aí ele começou a pensar, poxa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não sou digno. Eu saí da casa do meu pai, gastei tudo que era a minha herança. Eu não sou digno de voltar lá e falar que eu sou filho dele, mas eu vou querer ser um servo lá das terras do meu pai. Porque o servo lá é tão bem tratado. E ele estava tomando conta de uns porcos para sobreviver, né? Não tinha mais como se alimentar. E ele acabou comendo as rações junto com os porcos lá. Então ele cai nessa real aí e pensa de voltar para a casa do pai. E volta. Quando o pai avista ele, o pai fica feliz. E o pai fala, meu Deus, meu filho voltou, ele estava morto e renasceu. Ele despertou para a vida. Chamou o empregado e mandou lá buscar um boi gordo. Pega aquele boi mais gordo que tem lá, vamos fazer uma festa, um churrasco, para comemorar a volta do meu filho. E os empregados saíram correndo lá para laçar o boi. O filho mais velho que estava lá falou, estão fazendo? Ah, nós vamos pegar esse boi para fazer um churrasco. Para quê? Para comemorar a volta do seu irmão. Ele voltou. Meu irmão voltou. Voltou. Aí o filho foi lá ver o outro irmão, né? Ele ficou revoltado com o pai, ficou magoado. Ele falou, pai, eu estou sempre aqui, nunca saí daqui.
O senhor nunca matou nenhum bezerro aí para comemorar, fazer um churrasquinho, uma festa para mim? Agora meu irmão sai, vai embora, perde tudo que tinha e volta agora e o senhor vai fazer uma festança aí para ele? Eu não estou entendendo. Aí o pai falou: Ô filho, você sempre esteve aqui comigo, mas o seu irmão estava morto e reviveu, renasceu. Né? Então nós temos que comemorar pela volta dele. Essa parábola ela ilustra a nossa vida. O Pai é Deus, né? Nós somos os filhos de Deus. E nós saímos para conhecer o mundo através das nossas vidas, das nossas encarnações. Então nós saímos lá daquele estágio da criação e passamos pela evolução, né? Nos reinos minerais, vegetais, animal irracional, chegamos no nominal. Nós estamos conhecendo o mundo lá fora, o mundo matéria, né? Mas chega um ponto que nós ficamos mais maduros através de muitas vidas, esse vai e vem, muitas vivências, né, em muitas situações diferentes, isso vai nos amadurecendo. E nós vamos desencantando com as coisas do mundo, com as coisas da matéria, com a fama, com o poder, com o sucesso. Tudo isso é efêmero, tudo passa, tudo perde o brilho. Né? Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança, eu gostava de coisas de criança. Agora que sou adulto, gosto de coisas de adulto. Então, chega aquele ponto que você quer saber. Tem que existir alguma coisa a mais na vida. A vida não pode se resumir só em nascer, chegar aqui, trabalhar, comprar, vender, comer, beber, e casar e não casar, e ter filhos, não ter filhos, e morreu, e aí? Acabou? Então, começa o questionamento. O que tem após essa vida? Será que existe alguma coisa a mais? Será? É o voltar para a casa do pai. Você começa a questionar, buscar. Uma outra história que é a mesma história, só que contada de uma forma diferente, é a travessia do Mar Vermelho. É a mesma mensagem do filho pródigo, contada numa outra forma, mas veja só, esse filho pródigo que vai, que somos nós nas nossas vidas, através das nossas evoluções, são os escravos, os hebreus que eram escravos, que trabalhavam direto naquela escravidão, fazendo aquelas obras faraônicas, né? Que simbolizam o mundo material, as pirâmides, aqueles castelos, aqueles palácios dos faraós. Nós éramos escravos ali. Aí chega um ponto que você quer se libertar dessa escravidão. E você, então, é o mesmo momento que o filho pródigo fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Então você se liberta daquela escravidão, vamos fazer a travessia do Mar Vermelho, que simboliza o voltar para a casa do pai. O Mar Vermelho, é mergulhar para dentro de si e ir em busca da Terra Prometida. O que é a Terra Prometida? É um mundo espiritual. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, veja que eles que queriam voltar para a casa do pai, estavam em busca da Terra Prometida, eles conseguem passar, porque esse é o ponto. Quando você quer, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então você consegue, você tem ajuda, e você então vai caminhar em busca desses conhecimentos do mundo espiritual. Aqueles que o seguiram, o faraó, aqueles soldados todos, eles ainda estavam naquele estágio do mundo da matéria, eles não estavam maduros para buscar a terra prometida. Eles não entendiam isso, eles não tinham esse entendimento espiritual, esse amadurecimento. Então, eles queriam trazer de volta os escravos, né, para continuar trabalhando para eles, não queria perder os escravos. Eles não estavam no ponto ainda, não estavam maduros. Então eles não conseguem fazer a travessia do Mar Vermelho, né? O mar volta a inundar tudo. Então é aquele que ainda não está pronto para entender o mundo espiritual, ele não consegue.
Mas aquele que está pronto, que está maduro, ele faz essa travessia. Ele busca, ele encontra ajuda do lado espiritual, os mestres aparecem para nos ajudar a nos conduzir. Alguns deles lá no deserto ficaram revoltados, não é? Se revoltaram contra Moisés. Ah, porque lá a gente comia, a gente bebia, pelo menos, né? Agora aqui nós estamos nesse deserto, morrendo de fome, de sede. Se revoltaram, começaram a adorar o bezerro de ouro novamente. Então é aqueles que ainda não estão naquele ponto, naquele amadurecimento espiritual para perseverar. E era uma ilusão, né? Eles queriam se libertar da escravidão, queriam encontrar moleza, né? A terra prometida que jorra leite e mel, queria moleza. E chegando, viram que não tinha moleza, a sua fé era fraca, superficial, ele se revolta e volta a ser o escravo, adoraram, fundiram lá o bezerro de ouro e voltaram a adorar o bezerro de ouro e deixaram para lá aquela esperança, aquele entendimento que começava a nascer de um Deus único que Moisés falava, né? Do mundo espiritual, da vida após a morte. Então, eles morrem ali no deserto. E parou ali. É a sala, né? A antessala, sala de espera. Não conseguiram seguir. E os outros seguiram em frente e foram para a terra prometida, não é? Então, são aqueles que perseveram, que têm maturidade para entender e está focado que realmente existe uma vida após essa, que aqui é uma passagem, uma escola para nós aprendermos, e vai em frente. Então veja que essa história da travessia do Mar Vermelho, contada bem antes, depois Jesus vem e conta a mesma história com a roupagem do filho pródigo. Mas é a mesma mensagem de quando o ser desperta, está maduro, ele volta para a casa do pai, ele faz a travessia do Mar Vermelho, que separa o mundo matéria do mundo espiritual. E vamos em busca da Terra Prometida, que é o mundo dos espíritos. É da onde nós somos, a essência que somos, é de lá que somos. Não é interessante? Então, pessoal, o sentido da vida, da gente estar aqui, é evoluir espiritualmente, não é? Mas a maioria age, nós vemos aí no nosso dia a dia, né, na internet, na política, nós vemos que as pessoas se apegam muito às aparências, à riqueza, àquela ganância, tira do mais pobre, escraviza o mais pobre, o mais frágil, né? E parece que são imortais, são eternos aqui no mundo material. Pega um município para administrar, pega um país para administrar, e olha o que eles fazem, administra a vida deles, e roubam, e enganam, e não faz as coisas honestamente, não vive do seu salário honestamente, não administra em prol da comunidade. Esses somos nós. Nós fazemos isso. Por quê? Porque nós ainda estamos mais para enterrar os mortos. Porque nós também estamos mortos. Ainda não nascemos para essa ótica espiritual. Nascer para fraternidade, para solidariedade, para compaixão, para convivência com a humanidade, né? Com o meio ambiente, com os animais. Nós ainda somos bastante primitivos na nossa forma de ver a vida e isso nos traz sofrimentos, porque é o sofrimento que nos faz evoluir. Quando a gente não vai por amor, e a maioria não vai, nós vamos pela dor. Eu estava lendo uma história agora há pouco aqui, no Deficientes Mentais, porque fui um. É um bom livro, tem vários casos de pessoas que reencarnaram aqui com deficiência mental, síndrome de Down, né? E esse rapaz, o Adolfo, ele está contando nessa mensagem psicografada, que
agora no mundo espiritual, né? Ele está contando que a última existência dele aqui, ele foi excepcional, com a síndrome de Down, ele não falava, enxergava muito mal, ele era gordo, isso dificultava, ele não andava, dificultava também as irmãs e os pais a cuidar dele, carregava ele num carrinho, ele não, devido a ele não falar, doía, ele não sabia dizer onde estava doendo, tinha muito medo de médico, de hospitais, ele tremia de medo, ele chorava muito de dor e um dia a irmã dele foi no dentista tirar um dentinho de leite que estava doendo. Aí a mãe falou, será que o Adolfo era o filho mais velho, né? Ele tinha duas irmãs. Será que ele não tem dor de dente? É por isso que ele chora bastante? Aí levou ele no dentista. Nossa, ele ficou apavorado. Meu dentista foi cuidadoso com ele, né? E viu que ele tinha cárie e começaram a tratar a cárie dele. Mas ele tremia tanto de medo de jaleco branco que ele chegou a fazer xixi nas calças. Ele contando. E quando tinha que ir ao hospital, era triste, ele era tremedeira, aquele medo terrível que ele tinha de hospital. E com 18 anos, ele acaba, aí ele desencarna. E lá no plano espiritual, né, ele foi socorrido ao desencarnar aqui, ele nem sentiu nada, ele adormeceu aqui, né, ficou um pouco doente com respiração problemática lá. E quando ele acorda, ele está num quarto igualzinho dele, que apesar de ele ter 18 anos, ele tinha uma mentalidade de criança. O quarto igual dele, né? Aí chegou uma senhora lá, começou a conversar com ele, muito carinhosa. E aí ele descobriu que tinha passado para o outro lado, começaram a explicar para ele. E aí ele foi treinando, ele conseguiu andar, aí ele usava um óculos aqui para enxergar, lá ele não precisou mais do óculos, enxergava bem, e começou a falar. E não é assim um clique não, né? Tem um tratamento para tudo isso acontecer. E ele gostou, apesar de ter saudade da mãe, das irmãs, ele estava feliz lá, porque não tinha mais dor, e estava se sentindo bem. E aí ele começa a contar por que, que ele encarnou, né, nessa situação, por que, que ele passou por isso. E então ele conta que na vida anterior a essa, antes de ser o Adolfo, ele era um rapaz muito rico, bonito, família rica, ele era médico, médico de muito estudo, escolas boas, né? E, e ele cresceu achando que ele era um ser especial, pelos bens que tinha, né? Um status social, cursando escolas boas, ele achou que ele era melhor que os outros. E os pais colaboraram para isso, né? Ah, aí, na guerra, começou a ser chamado muitos voluntários na idade dele, né? E o pai dele usou a influência e fez de tudo para que o filho não fosse para a guerra. Mas chegou um momento que não teve jeito, ele teve que ir. Aí ele se alistou na Cruz Vermelha, ele era médico, ele se alistou na Cruz Vermelha e foi pela Cruz Vermelha. Mas chegando lá, e uma das irmãs dele, né, falou para ele, ela incentivava ele a ficar rico. Ela era materialista, né? E ela agora, depois, quando ele é excepcional, ela reencarna como irmã dele novamente. E aí ele foi para a guerra e está lá cuidando dos mortos, já a Cruz Vermelha não tem distinção, né? Se é amigo, se é inimigo, né? É gente. Para o médico não tem essa de amigo ou inimigo, é gente e tem que cuidar de todos iguais. Não pode fazer separação. Mas ele encontrou lá um outro médico, né? Mais dois médicos, um novo, jovem, igual ele, o Ralph, e o Frank, que era mais idoso. E eles trabalhando junto, faz amizade e tal. E aí o que acontece? Quando vinha o doente, o paciente inimigo,
eles não curavam, eles matavam, porque os inimigos estavam ganhando a batalha, né? Eles acharam que eles deviam também começar a eliminar os que eram inimigos do que ele chamava de amigo, né? E diz ele que eles judiavam, fizeram muita coisa que ele nem descreve, né? Ali naquele dia a dia a pessoa acaba ficando insensível e acabou agindo assim. Então, até que um bombardeio e uma bomba lá estourou e matou, entre outros, os 3 médicos. Ele e os amigos dele morreram nesse bombardeio aí. No plano espiritual, ele lá no umbral encontrou, né? Continuava no campo de guerra ali. Ele fala que a guerra do lado espiritual é muito pior do que a guerra aqui do lado material. É muito ódio, é vingança, é terrível, né? E lá ainda tem esse negócio de você não morre mais, o seu corpo, né? Então sofre barbaridade. E ele sofreu muito ali. Perseguição daqueles que ele tinha ali prejudicado, né? No plano espiritual. E ele começou a ver que ele tinha feito coisa errada, que ele não deveria ter feito aquilo. Começou a vir a consciência do o remorso. Ele achava que ele tinha que sofrer mesmo. Ele não queria que ninguém desculpasse ele, nem ele se desculpava, se perdoava. Porque ele se conscientizou que ele tinha feito coisa errada e ele tinha que sofrer, ele merecia o sofrimento. Onde está as leis de Deus, né? Na consciência. E todos nós temos um juiz chamado consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas eu falo, eu não sabia. Sabia sim. Então nós sabemos. E aí, depois de algum tempo, os pais dele também desencarnaram e foram lá encontrar ele, né, na zona de sofrimento, ajudar ele a sair de lá. Falou, meu filho, o pai dele falou, o que a guerra fez com você, né? Ele falou, não foi a guerra, foi eu. A guerra me deu oportunidade para me fazer muita coisa boa, mas eu agi de forma errada e só fiz coisas ruins. Então a culpa não é da guerra, a culpa é minha. Mas ele é resgatado e está em tratamento lá no plano espiritual, né? Esse pai, que também já tinham ligação com ele na vida passada, se comprometeram a receber ele, então, como um excepcional. E o pai e a mãe. Aí reencarnaram e ele ficou em tratamento lá, na colônia espiritual, né? Lá ele... isso foi antes dele reencarnar como um excepcional, né? Ele era o soldado, o médico da guerra. Aí ele começa a ajudar também lá na clínica, a socorrer as pessoas que estão chegando. Ele tinha bastante conhecimento de medicina, né? E começa a trabalhar ali. Os pais que reencarnaram para se casarem de novo e receberem como filho, com o problema que ele ia passar, né, com a síndrome de Down, chegando aqui a mãe não quis. Ela não lembrava mais. Acontece muito, a pessoa se compromete a uma missão, chegando aqui ela esquece. Então ela não pulou fora, não quis. Não quero me casar com você, né? Apesar do rapaz insistir para se casar com ela, né? Lá no inconsciente, ele devia saber por quê, mas ela não quis mais se casar com ele. E ele então se casou com outra. Mas essa outra, que não tinha ligação nenhuma na vida dele, é a primeira vez que foi mãe dele, é uma pessoa muito boa, muito amorosa, cuidou muito bem dele, né? Então ele foi feliz tendo essa senhora para cuidar dele nessa encarnação difícil de excepcional. É o que ele conta. E então veja, pessoal. Aí ele reencarna e passa por todo esse problema. E aí, desencarnado, ele nos conta por que ele passou por esses problemas, né? O que ele fez lá na vida passada. Esse livro Deficientes Mentais é bom porque todos os deficientes ali, tem vários, e cada um tem uma história, cada um alguma coisa fez para merecer passar por aquilo. Mas aí o amigo espiritual dele lá falou, olha, ele falou, eu queria ver como é que tá meus colegas lá, meus amigos médicos, que fizemos as besteiras junto, né? Matando lá
os pacientes, eu queria saber como é que eles estão. Aí foram ver. Aí foram ali pro lado da África e encontraram numa clínica médica, num lugar pobre, né? O Frank, o médico mais velho da época, tá lá como médico, cuidando das crianças, né? Com muito carinho, pega uma menina doente no colo, a enfermeira fala, você não tem medo de ser contaminado? Ele fala, não, eu já estou contaminado pelo amor que eu tenho por essas crianças. E ela fala, mas você é jovem, bonito, o que você faz aqui num lugar desse? Ele falou, eu sou feliz aqui, eu gosto do que eu faço, eu sou feliz, eu me sinto bem. Então ele estava ali, fazendo o trabalho dele, resgatando o passado dele, cuidando, né? Voltou como médico mesmo, cuidando das crianças, ganhava não muito e ainda dividia o que ele ganhava com os pobres lá, porque não tinha medicamento, né? Aquele lado ali da África, da Índia, uma pobreza muito grande, né? E aí foram visitar o outro. E o Ralph, como é que tá o Ralph? Vamos lá ver. Aí encontraram o Ralph andando pela rua, né? Nessa outra encarnação. E meio desorientadão, revoltado com a vida, não gostava de trabalhar, vivia, sofria muito, não aceitava a vida que tinha, né? Porque não era mais aquela vida de médico, as mordomias, de filho rico. Então ele tinha que trabalhar e eu detestava trabalhar num trabalho que tinha que fazer, né? Não tinha nenhuma profissão. E muito revoltado. Ele perguntou, mas ele não deveria ser também um excepcional? Não, nem sempre. Você pode resgatar de várias maneiras. Você sofre de várias maneiras. Ele sofre muito. De encarar a vida, que ele não sabe por quê, é revoltado com a vida, não aceita, mas tem que viver a vida. Ele sofre muito. E olha, você não consegue ver, mas eu vejo que logo ele vai ter um câncer. E vai sofrer muito com esse câncer. E aí ele vai resgatar? Bom, depende. Que às vezes a pessoa sofre, mas ela é revoltada, então não evolui, não aprende. Ela continua em dívida. E isso vai para outras encarnações, até ela despertar. E ele se arrependeu superficialmente, não tem nenhum remorso, nenhuma vontade de mudar. Então, ele ainda não está no ponto de realmente começar o resgate. Enquanto isso, vai sofrendo. Então, veja, pessoal, são os mortos, não é? Morto para a realidade da vida. O que estamos fazendo aqui, não é? De onde viemos, para onde estamos indo. Os espíritos nos esclarecem essas histórias aí de pessoas que passaram pelo processo de sofrimento, que nos conta através da psicografia, isso é uma maravilha, são experiências de colegas nossos aí, de irmãos nossos, que nos acorda, nos alerta para a realidade da vida. Então, com esses conhecimentos, você vai analisando, vai refletindo, e você vai valorizando mais a vida em sua essência, do lado espiritual, não é? O seu dia a dia, você vai vivendo a sua vida muito mais feliz, muito mais leve, você não se revolta, você não quer se vingar, você não carrega raiva, você não tem mágoa, você não fica melancólico, depressivo, você jamais vai querer se matar, se suicidar ou matar alguém. Você passa a respeitar a natureza, passa a respeitar os animais, passa a respeitar as pessoas. Você passa a se amar e a gente dá aquilo que a gente tem. Você passa a se ver não como uma pessoa que nasceu ontem, que agora o corpo está envelhecendo e daqui a pouco eu vou morrer, eu vou não sei para onde, eu vou me acabar. E se a vida ficar muito difícil, eu me mato para fugir do problema, né? Não é por aí. Ninguém foge do problema. O suicídio é a pior coisa que a pessoa faz. Ele sofre barbaridade. Ele fica no corpo, sentindo o corpo se apodrecer todo, os bichos comendo.
A pior coisa que um ser faz é se suicidar. E, infelizmente, nós temos aí pesquisa mostrando que no Brasil, em média, 32 pessoas se suicidam todos os dias. São companheiros, são irmãos nossos, que ainda está morto, bem morto, né? Não acha que morreu, acabou, que não tem continuidade, que para fugir do problema, da dificuldade, é melhor se matar. Então, é preciso a gente despertar, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então, caminhar para a travessia do Mar Vermelho, é caminhar para voltar para a casa do nosso Pai, em busca da Terra Prometida. E essas conversas que a gente tem, a literatura espírita, o Evangelho explicado pelos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus, segundo, porque é explicado pelos Espíritos. São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, vários Espíritos ali esclarecidos, que sabem mais do que nós, estão nos dizendo como é que não é, o que Jesus queria dizer, explicando Jesus, nos ajudando a compreender. E isso vai nos libertando, vai abrindo o caminho para nós e mostrando, nos projetando e mostrando para nós como é a vida do outro lado. De repente a coisa do outro lado fica tão natural que o lado de lá e o lado de cá acaba sendo um lado só. Né? Você perde medo de morrer, você tem medo de fazer mal para os outros, de fazer besteira na vida, né? Porque isso vai nos causar sofrimento, causa para quem você vai fazer e para você também. Então, é um alerta, é um, é um radar, o conhecimento, que nos mantém na disciplina, nos mantém no bom caminho, nos ajuda a nos vigiar os nossos pensamentos, né? Porque o pensamento gera sentimento, o sentimento gera as nossas ações. Então, é o orar e vigiar, para não cair em tentações. É muito importante a gente aqui aproveitar nossa estadia aqui no mundo espiritual, nossa encarnação, e viver a vida participando do progresso, das coisas materiais, né? Mas não só isso. Sim, aproveitar o tempo também para aprender, para ir se modificando, se melhorando, se disciplinando, aprendendo coisas, aproveitar. Nós estamos na escola. Essa escola aqui é mais difícil de estar aqui encarnado do que estar lá numa USP da vida. Para cada pessoa que está reencarnando aqui, tem filas esperando a oportunidade de reencarnar. E está cada vez mais difícil, né? Muitos países aí tem a lei do aborto, a pessoa está quase chegando aqui, é abortada. Então, outros quer ter um filho só, né? Às vezes outros não querem ter nenhum. O egoísmo que fala mais alto. E olha, pessoas que têm conhecimento agem assim. Imagina aqueles que não têm o conhecimento, não é? Mas os que têm conhecimento e assim agem, vivendo a vida no âmbito da matéria, das ilusões passageiras, vão se arrepender, a consciência vai pesar. Porque eles sabem que existe companheiros nossos lá que precisam vir para essa escola, assim como eles tiveram a oportunidade de vir, tem outros lá precisando vir também. E por egoísmo, por uma coisa ou outra, né, cria um monte de problema e não vem. Às vezes prefere cuidar de um cachorrinho, que também é bom cuidar do cachorrinho, né? Mas ele prefere ficar cuidando de um cachorrinho do que trazer um ser humano aqui para evoluir, para crescer. Assim como eles vieram, tem que dar oportunidade para todos vierem. Amanhã, quando tentarem vir, as portas podem se fechar para eles também. E vão ficar aí, meio parados num tempo. Então, nós somos assim. Mas a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quem tem o conhecimento e age assim, vai sofrer mais.
vai responder e não vai poder dizer, eu não sabia, não é? No fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Como nós dissemos aí, a lei de Deus está na nossa consciência, não pode alegar ignorância. Tem outra passagem no Evangelho, né? Que o cidadão fala assim: bom, eu fiz a minha colheita, agora eu vou aumentar o meu galpão e vou encher de mantimentos por todas as minhas coisas aí, e eu estou garantido para viver feliz por muito tempo, né? Até o fim dos meus dias. E o Senhor fala, ainda será chamado esta noite, e para quem ficará tudo isso? Então, a maioria aqui vive nessa função, né? De fazer o pé de meia, de armazenar coisas, para viver tranquilamente, não fazer falta, não é? Mas é uma distorção das coisas, tudo isso, viu? Porque o pessoal ficava apavorado, né? Quando teve lá aquela multidão que seguia Jesus, e ele fez o milagre dos pães e dos peixes, e muitos já queriam uma sacolinha para levar para casa para outro dia, né? Ah, mestre, o que nós vamos comer amanhã, né? Ele falou assim: olhai as aves do céu, não plantam, não colhem, nem por isso meu pai deixa que elas passem fome. Então, para a gente viver aqui no mundo terra, nós não precisamos de muito, não é verdade? Você precisa de uma roupa que é barato, um, um teto, se é seu, se você não consegue fazer, paga aluguel, ou mora com parente, teto. E tem muitos irmãos que não têm o teto, né? Moram na rua. Tem milhares de pessoas no mundo nosso aí dormindo nas ruas, debaixo de plástico preto, de marquisa de prédio. Tem bastante. Nem por isso também morrem, não é verdade? Morando debaixo de ponte. Eu vi um caso aí que o pai falava assim: meu filho gosta de ficar debaixo daquela ponte lá. Eu falo para ele ficar aqui em casa, de vez em quando ele vem aqui, toma um banho, troca de roupa, mas ele prefere ficar lá debaixo da ponte, levando a vida de um mendigo. Isso aí, sabe, também pode ser reminiscências do passado, e a pessoa está se punindo, não sabe por quê, mas ela acha que ela tem que passar por aquilo, ela não merece aquilo outro, né? Então, é uma coisa assim, traumática, psicológica, e as pessoas não entendem, mas tudo tem um porquê, igual o rapaz da história ali, né, que nós acabamos de contar, o médico, que ele não queria ser perdoado e nem se perdoava. Então tem muitos casos aí que a gente lê, que o espírito, quando ele age mal, ele no plano espiritual, ele quer sofrer porque ele não se acha digno nem de falar o nome de Deus, de fazer uma prece, porque ele não merece. Eu sou um réprobo, eu não mereço. E ele se pune, é a autopunição que ele pratica nele. O Longinos, aquele espírito que era soldado e que furou o ventre de Jesus com a lança, ele foi aprisionado nas cidades medievais, no plano inferior, né? Nos umbrais da vida aí, e ele conta num livro aí que ele passava todo dia à tarde, por anos ele ficou aprisionado nessa cidade medieval, na masmorra, e toda a tarde ele era levado na praça e amarrado a um poste lá, e levava 330 chicotadas. Era contado, 330 chibatadas que cortava o lombo dele. E ele dizia que ele merecia, porque depois que ele fez aquilo com Jesus, ele caiu na real e viu que ele não devia ter feito aquilo, que aquele homem era um inocente. Por que ele foi furar a costela dele, pôr algodão com vinagre? Ele pedia água, ele deu vinagre para ele. Então,
a própria consciência dele punia, então ele achava que ele merecia sofrer tudo aquilo. E esse soldado aí, o Longinos, né, que fez isso, que passou por tudo isso, foi o nosso Dom Pedro II aqui no Brasil, né? Que reencarnou aí, fez coisas maravilhosas aí. Ele foi um bom imperador, não é? Naquela época. Dom Pedro II, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele está lá conversando com Jesus, que é Jesus explicando que vai mudar a árvore da vida para cá, que ele vai a pátria do Evangelho e tal, né? A programação, em 1400 e pouco, a programação que Jesus estava fazendo para cá, para o Brasil. E o Dom Pedro, então, é esse soldado que sofreu muito e aprendeu a evoluir e a amar Jesus, a respeitar Jesus, a compreender Jesus. Então a vida é assim, pessoal. A vida da gente é interessante. Já dizem que a maior aventura da vida é a própria vida. E nós temos tanto para aprender, e é difícil a gente aprender, não é? É muito difícil a gente fazer as coisas certas, a gente mudar o rumo, se desprender dos nossos velhos costumes, do apego material, do egoísmo, da ambição. Nós estamos mortos para tanta coisa boa, vivendo no mundo das ilusões. E devagarzinho, nós precisamos ir despertando para levantar de dentre os mortos, para que o Cristo nos ilumine e nos ajude a entender a verdadeira razão da vida, para podermos caminhar de volta para a casa do Pai, em busca da terra prometida, não é? Não é fácil. Por enquanto, somos praticamente todos mortos e estamos aí enterrando os mortos. Assim como esse rapaz se apegou ao enterro do pai, né? O pai estava velho, eu ia esperar meu pai morrer, vou enterrar ele primeiro, né? Ele era a prioridade número 1 dele. Quantos de nós também não deixamos de levar uma vida mais fraterna, colaborar com o semelhante, fazer um trabalho aí que nem o Chico Xavier fez, a irmã Dulce fez, a Alcione está fazendo aí com a equipe dela aí, né? Cuidando aí das crianças. Dar um presente para uma criança no Natal, dar uma roupinha nova, um sapatinho, um chinelinho, isso representa muito. Para quem nunca passou falta, isso não é nada, não sabe aquilatar o quão isso é importante na vida daquele que está recebendo. Eu me lembro quando criança também, passava por muitas dificuldades, meu pai, 12 filhos, sempre doente, e desde pequeno a gente tinha que trabalhar na roça, aqui mesmo, em Ribeirão Pires, né, fazendo poço, cortando eucalipto, com 10 anos, carregando eucalipto para pôr para o caminhão pegar, trazendo de baixo para cima nesses matos que cortava os eucaliptos e ficava lá espalhado no mato. Aí tinha que carregar para cima, pôr na beirinha do caminho para o caminhão pegar e os de cima trazer para baixo. E a gente fazia isso para ganhar o quê? Equivalente hoje aí a uns R$30 por dia, né? A molecadinha. Então, sempre foi muito difícil a vida. E eu me lembro que quando chegava no Natal, que tinha aqueles lugares que dava brinquedo, a gente com 8, com 9, com 10 anos, e ganhava um carrinho, né? Ou ganhava uma camiseta, um chinelo. Nossa, isso era maravilhoso, era um mundo novo, era coisa maravilhosa. Para criança, tudo é muito bonito. Quando a gente cresce, as coisas de adulto não tem aquele brilho que tem as coisas de criança, né? Quando criança você vai num parque de diversão, nossa senhora, é tudo de bom. Você andar naqueles brinquedos, roda gigante, carrinho de batida. Depois que a gente cresce,
você tem carro de verdade, mas não tem mais aquele brilho. A vida vai perdendo aquele brilho, né? A magia. Então, significa muito você dar um brinquedo para uma criança no Natal, lembrando a criança Jesus, né? Você participar do grupo que faz esses trabalhos. Muitas famílias que às vezes está lá a mãe chorando porque não tem um alimento para dar para o filho e chegar uma cesta básica para ela e ela fica feliz, principalmente nos nossos dias, né? E a coisa vai ficar ainda mais difícil porque esse dinheiro que o governo estava dando não vai ter para continuar a dar. E isso aí quebrou o galho, ajudou muita gente, desempregado, sem ganhar nada. Então, tem muita coisa aí, muitas pessoas sofrendo, dando oportunidade para aqueles que querem se melhorar espiritualmente e ter um saldo positivo de coisas boas. É muita oportunidade que surge, mas é difícil. É difícil a pessoa sair do conforto, do comodismo dela, da zona de conforto, né? E formar um grupo, participar de um grupo e fazer essas coisas. É difícil, não é fácil. Nós somos muito egoístas, nós somos ainda alheio a tudo isso. A frieza de coração. É assim que somos. É difícil evoluir, não é fácil, né? Mas vamos chegar lá. Devagarzinho nós vamos chegar lá. Mas a lição de hoje, então, nos mostra isso. Que mortos somos todos nós. Precisamos é despertar. A história ilustra bem o que é que estamos fazendo aqui. O que é que vamos ter que voltar aqui para resgatar? O que é que estamos plantando para ter que voltar aqui para colher? Não é? Então, essas histórias, esses ensinamentos de Jesus, é um despertar, nos ajudar a acordar, a fazer uma autorreflexão, a uma viagem interior. A grande viagem não é ir lá para a Europa, para Paris, lá para a França, né? A grande viagem, pessoal, é viajar para dentro de nós, é nos autodescobrir, nos analisar, ver onde precisamos nos melhorar, nos autoconhecer. Essa é a grande viagem, a viagem interior. Certo? Mas vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que estão trabalhando muito aí do lado espiritual, nessa passagem que estamos fazendo aqui na Terra, de mundo de expiação para mundo de regeneração. A luta é grande, tanto do lado de cá, principalmente do lado de lá. Mas o bem vence. E quando o mal parece vencer, é só para que o bem venha, a luz venha e mostre, deixa a máscara cair e dá corda para que cada um se enforque com a sua própria corda e se mostre tal como é. Então, nós nunca devemos perder a fé em Deus, na espiritualidade, nunca devemos perder a nossa esperança, que nós fomos criados para viver e viver eternamente. A vida em abundância, não é? Nunca deixaremos de existir, de viver. Não importa se o corpo morre, nós pegamos outros e outros e outros, mas é um eterno aprendizado. Nunca deixaremos de existir. Por isso vale a pena sempre procurar entender a vida. Como diz aquela frase, né? Feliz, do artista que psicografou, que foi psicografado, ele mesmo afirma isso, né? Penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha, as leis e ir tocando em frente. Então, viver a vida é isso. Não precisa complicar. É só
compreender a marcha e tocando em frente. Porque nada acaba aqui. Além do túmulo, o espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia e toda a terra inunda de esplendores. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus, fiquem na paz e até a próxima, no ano que vem, né? Esse ano que essa foi a última. Um Feliz Natal para todos nós, né? O nascimento de Jesus em nossos corações, isso deve ser todos os dias, todos os momentos. Uma boa entrada de ano novo 2021 e seremos sempre gratos pelo 2020. Também está sendo um ano muito bom, não podemos reclamar, não é verdade? Tanto para nós aqui, como quem está do outro lado, a vida continua sempre e sempre será bom. A beleza e as coisas boas está nos olhos de quem vê, no coração de quem sente. Fique na paz, pessoal. Forte abraço. Comente aí o que vocês acharam, se gostaram. Tá aí a sua opinião. Compartilhe, passe para outros. Sempre ajuda alguém. Até!